Fala aí galera, eu sou o T e temos um novo protagonista, ou pelo menos um novo velho protagonista. Bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre o novo breakdown, né, o novo reporte da Road of the King sobre o metagame do OCG. Então, se você não tá ligado, eu já tenho reportes que eu comentei aqui, reportes anteriores, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, e dando uma pincelada rapidamente aqui, mano, nós temos um cenário muito do esquisito e eu sempre reclamo de questões como essa. Nós tivemos em um momento, desde que o Crossover Break lançou lá no OCG, dois decks entraram no topo do formato, Ryzel e Malice. Eles ultrapassaram formatos, teve lista aqui e ali, o Ryzel foi quem mais apanhou, mas o Malice tomou um hit no rato indo a 1. O Justice Hunter chegou e desbancou o Malice daquele momento lá do jogo. Então, qual é a sensação que se tem? Que eu acho muito idiota. De que um deck não está fazendo nada, então ele não merece mais tomar um hit. Foi o que aconteceu. O Justice Hunter chegou, imaginava-se que ele ia engolir um formato, e por causa disso, não precisa mais mexer no Malice. O Ryzel, anterior a ele, teve um monte de hit. Tudo bem, o Ryzel se mescla ali com alguns outros decks pra fazer coisas estúpidas, o Onomath, o Ouroboros e tal. Eu entendo isso. Mas o Malice acabou não tomando lista. O que aconteceu? Rodou o formato Justice Hunters. Rodou, até que o Justice Hunter tomou lista. Nesse vídeo aqui em cima eu comento sobre a última lista do OCG. O que aconteceu então? Quem que é o meta? O Mitsurugi chegou. Oh, meu Deus. Não, o Malice foi o novo meta. Pois é. E agora, mano, o que a gente vai fazer? Se o Justice Hunters, que eram simplesmente os decks que estavam dominando o meta, o Malice era o deck anterior, então ele já era um deck daqueles que tinha que ter jogado e já tinha que ter parado de jogar, sinceramente. Por quê? Porque ele causava impacto. Atravessou formatos e formatos, tá na hora de renovar. Foi o que o Justice Hunter fez. Porém, com o Justice Hunter tomando lista, e agora? O Mitsurugi chegou e mesmo assim o Malice foi o deck dominante. O que vai acontecer? O Malice vai ser o meta pra sempre? Não. O jogo mudou e temos um novo protagonista. Vamos acompanhar porque o assunto é esse e partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela, só pra gente recapitular o breakdown anterior, né, o meta 4 e 5, que eu deixei o vídeo aqui em cima pra você poder acompanhar caso você queira. E aqui eu fiz mais ou menos esses comentários, tá, gente? Então, nós tivemos um breakdown com o Malice sendo o deck mais popular, mesmo com N questões rodando. Então, nesse contexto, teve os hits no Justice Hunters. Quais são os hits? Baniu o Obsidian Skull, colocou o link do Yuumi A2. Foi hits nesses níveis, sabe? Mas teve alguns outros hits, né? O Dracotail acabou sendo mexido. Nós tivemos o Canine, acabou sendo mexido também. O Vanquish também, o que desbancou. O Vanquish, que era o principal deck do OCG há muito tempo, inclusive. Isso abriu espaço pro Malice, mesmo o Mitsurugi chegando, né? O Mitsurugi tem dinâmicas, por ele ser novo e tal, que o Mitsurugi toma e toma forte, mas o Malice não toma. Então, o jogo acabou convergindo para esse momento. Beleza, mas se nós tínhamos um cenário em que os decks Justice Hunters foram hitados, mesmo que pouquinho, mas foram, isso geralmente significa limpar um pouco o formato para coisas novas. Que coisas novas são essas? O Mitsurugi e o Malice, que era coisa antiga que estava chegando. Tudo bem, mas isso aí é de coisas mais antigas, né? O Mitsu sendo importado do TCG e tal, mas o que é que tem de coleção nova? Aí é que entra o último breakdown que eu comentei com vocês, porque vinha a carta do Magnet Warrior e suportes novos de Magnet Warrior vinha na Main Collection, o Burst Protocol. O Burst Protocol colocou algumas coisas novas no formato, como o deck de Branded, porque existe um custom card chamado Albaz Branco, e o Albaz Branco é uma puta custom card do caralho. Quando eu vi isso aqui eu pensei, beleza, então nós temos o Branded como sendo meta novamente. Puta merda, isso pode ser interessante. É melhor o Branded do que o Malice no formato, e o Branded como sendo um deck antigo, como... Eu entendo, mas ele recebeu suportes novos agora no Burst Protocol, com o Albaz Branco e o novo Synchro, só que esse deck ele é cancerígeno ainda no OCG, tá? Ele é cancerígeno porque existe o Puppet Nightmare e o Branded Expulsion além do Albion Branco. Tudo isso ainda existe no OCG. Esse deck teve spots consideráveis no metagame do OCG passado, tá? Mas e aí, o que viria a acontecer depois disso? Como fica o meta do OCG? Esse deck de Branded, ele acabou se consolidando no jogo. É aí que entra o novo protagonista, que sim, o novo protagonista tá envolvido no Albion Branco, porém dentro do Dracotail. O Branded Dracotail é o novo meta, E o Dracotail aqui, vale a pena a gente colocar uma lupa em cima dele, porque
lá no começo, eu comento isso toda vez que eu vou falar de OCG, tá? Que é só pra te contextualizar. O lançamento do Justice Hunters no OCG foi diferente do Justice Hunters TCG, que você tá acostumado. Porque pra gente no TCG, quando chegou o Justice Hunters, o Vanquish já existia. Então primeiro lançou o Duelist Advance com o Vanquish jogou puro sem Canine por um tempo aqui no TCG, e depois veio o Justice Hunters colocando um Vanquish Canine no topo do meta. Aí você jogava com o Yuumi e o Dracoteio, e tinha aquela tríade, por mais que nessa tríade o Dracoteio era quem ficava mais embaixo no TCG. Mas lá no OCG foi diferente. Nós tivemos, assim que chegou o Justice Hunters, não tinha Duelist Advance, então não tinha Vanquish, então não tinha Canine no meta. O Canine jogava com Crystron, mas era muito mais rogue do que de fato um deck a ser levado a sério. Então, o meta era Dracoteio e Yuumi. Eu comento nesse vídeo aqui em cima, ó, que tem de 2 a 3 ou 4 breakdown em que o Yuumi e o Dracoteio são o topo do meta, porque o Canine sozinho não se segurava e o Vanquish ainda não tinha chegado. Só depois que chegou o Vanquish é que o Canine, só depois que chegou o Vanquish é que o Dracoteio caiu pra caralho em uso. Caiu pra caralho. Por quê? Porque a engine de Canine é muito boa contra a engine de Dracoteio, sabe? E aí a matchup boa que o Dracoteio tinha, que era somente o Yuumi, acabou saindo um pouco de radar, porque o Vanquish Canine era o principal deck do formato. Isso se manteve por muito tempo. Muito tempo, tá? Então, o Dracoteio tem esse contexto lá no meta do OCG. Ele sempre fica aparecendo, é um deck bom, é um deck competente e tal, então ele sempre fica aparecendo. E tanto que me surpreendeu um pouco a última banlist ter mexido no Dracoteio, porque o Dracoteio não vinha performando como sendo o principal deck do formato. Há muito tempo ele não é. O Vanquish e o Yuumi é que são. O Vanquish tomou lista, o Canine tomou lista, o Yuumi tomou uma pequena lista e o Dracoteio também, colocando quieto A1. E aí a gente teve esse formato que vocês viram agora com o Malice dominando. O que aconteceu e que fez o Dracoteio voltar a ter relevância? Saiu a engine de Branded. A engine de Branded no Burst Protocol. E aqui, se a gente der uma olhada, o Breakdown que compilou simplesmente 179 tops, de 34 torneios, não tendo nenhum lançamento novo daqui, desse Breakdown, do 4 e 5 pro 6 e 7 não teve nenhum lançamento novo. Simplesmente dinâmicas de jogo. Desses 179 tops em 34 torneios, nós tivemos 20% sendo Dracoteio, que significa 36 Dracoteio de 179. O segundo deck mais usado é praticamente metade em uso, que é o Yuumi com 21 e o Malice com 20, seguido pelo Mitsurugi com 17. Então, é uma boa folga de relevância no formato que o Dracoteio tem em relação aos demais decks, o Yuumi e o Malice, além do Mitsurugi. Lembrando, até então, até esse momento, o meta anterior estava buildado para poder jogar contra o Malice, contra o Yuumi, o Mitsu e o Branded, se você quiser ser generoso. Na verdade, o Branded também, né, tá nessa equação. O Branded também tá na equação. Mas o que aconteceu do breakdown, de um breakdown pro outro, é que o Branded Dracoteio simplesmente acabou tomando de assalto isso aí. O Branded como um deck pra poder fazer lock, Floodgate e tal, não foi um deck que foi levado pra frente. Ao invés disso, a galera botou a mão na consciência e resolveu pegar a engine de Branded do Burst Protocol e botar no Dracoteio, sabe? Eu achei muito interessante isso. No TCG, nós já temos o Dracoteio performando bem pra cacete. Eu já fiz 2 vídeos comentando sobre o resultado do último ICS Bolonha, onde nós tivemos o Dracoteio como que subiu em uso e o Canine acabou ganhando o último ICS. Eu deixo aqui em cima e você já deve estar careca de saber. Mas aqui, olha o esboço de decklist deles. É um pouco diferente. O Branded Fusion por lá ainda tá 1. Eles usam uma Fallen Virtuals, não usa a terceira trap, que a gente é acostumado de usar a terceira trap aqui, né, que é o Dracoteio Sting. Mas no deck deles, no main deck, tem as cartas de Burst Protocol, que é o Albais branco. E essa carta é boa pra caralho, tá? Boa pra caralho. E é um deck bem cara OCG mesmo, sabe? É um deck que, diferente dos outros, o one card play não é tão vívido assim no Dracoteio, nunca foi. Exceto a Branded Fusion, mas ainda assim é um deck que usa muita tech, consegue atacar o formato e desvia das techs que vinham sendo usadas até então, e o grande predador, que é o Canine, foi irritado, e não tem nenhum deck de Canine jogando por aqui. Além de... Mas beleza, mas antes já tinha isso. Por que ele não era bom antes? Porque essa engine te dá camadas a mais de jogada pra você ser um deck muito mais forte, enquanto mantém as características positivas que você sempre teve. Por mais que tenha perca de consistência no Keto, você teve ganho de consistência e poder através do Albion branco, e isso é muito bom mesmo, sem falar que até então, por causa da
baixa do Dracoteio, um Retaliate em si acaba não sendo um side que você espera tomar, o Draw, muito popular por causa do Mitsu, não pega tanto assim esse deck, e aí as cartas que você usa pra pegar o Malice também não afetam tanto esse deck, então tinha ali uma conjuntura pra esse deck voltar a ser uma coisa relevante, né, e isso é bem maneiro. Esse é o esboço do decklist do Dracoteio Branded, e eu queria convidar vocês a colar aqui na outra tela pra gente dar uma olhada em como joga com essas cartas diferentes, caso você ainda não tenha visto. Aqui eu vou trocar pra gente dar uma olhada num combinho onde a gente vai jogar de Branded Fusion, tá? Então, o que que o Branded Fusion faz que ele já não faça aqui no TCG? Que a gente já tá ligado como funciona. Você dá Branded Fusion, né? Standard, ó. Então, ativa o Branded Fusion e você joga o Albaz do deck com um Frixo. E aí você pode fazer o Albion, entrando fundindo ou não, o Albion preto, ou você pode fazer o Albion branco, pra poder ficar revivendo os bichinhos e snowballar, que são cartas muito boas. E a gente usa o Branded Fusion jogando o Albaz, e é o one-off de Albaz que a gente usa aqui no TCG. E aí, pra compensar, você usa mais Fallen Virtuals, né? Aqui a gente pode jogar o Albaz? Pode, mas não precisa, porque o Albaz branco, ele também é tratado como Albaz. E eu vou jogar o Albaz branco pro cemitério junto com a Frixo. E aqui eu vou fazer a minha jogada de Dracoteio fazendo esse Albion preto aqui. O Albion preto entra trigando? Não, mas eu trigo a Frixo e aí ela acerta o limitado Keto. Ok, você vai ativar aqui o Keto, vai poder pegar uma Luquias, Normal Summon Luquias, Search pegou uma Faimena, eu não tenho um monstro extra na mão pra fundir, mas nesse caso, tudo bem, porque a Faimena vai fundir 2 do campo, claro, não vira Dracoteio, mas vira Secretarium, que vira Dracoteio daqui a pouco. Com isso eu fundi a Luquias, então a Luquias seta o Rahu do deck. Beleza, você dá efeito agora do meu mano Secretarium, revive, pega o Albion, que é um dragão, e um mago, que é a Frixo, revive a Frixo e devolve o Albion. Pô, mas eu quero ter Albion na end. Calma, calma, a gente vai ter. Então eu faço aqui uma Frixo, beleza, efeito Frixo, invoca a Faimena do cemitério e volta a Faimena pra mão, e aí ativa o Rahu, fundindo a Faimena da mão, dump o Urgula do deck, agora você faz o Altalion. Tudo bem, eu tenho Urgula pra pegar a Faimena do cemitério pra mão, significa que o Altalion não precisa pegar a Faimena agora. Eu vou dar efeito da Urgula, vou dar efeito da Faimena, vou setar as cartas do deck, e o Altalion vai voltar a Faimena pra mão, ele vai voltar o Albaz. Então eu volto o Albaz branco aqui pra minha mão. Isso me dá camadas a mais de jogada. Olha só o nível de poder. Você pode dar o Albaz branco, ele vai entrar jogando o Albion preto, beleza. Invoca aqui o Albaz branco, ele entra no campo, invoca agora uma Eclésia do deck, muito POG, e aí você pode, pra limpar zona, né, porque lembrando que essa jogada como é feita com uma carta e é com Branded Fusion, você fica locado em fusão, né, então não dá pra linkar aqui. Não é aquela jogada que eu posso fazer um seal antes de fazer o Rahu, porque o Rahu loca em fusão. Só que o Branded Fusion, o Rahu loca depois que você ativa o Rahu. O Branded Fusion loca o turno. Então a gente tem restrições para poder jogar com isso aqui. Então você lança um Contact Fusion para fazer esse Alba Lenato, isso te abre espaços, te abre Altalion podendo voltar no cemitério no turno do oponente e tal. E aí você dá a Urgula, volta ela pro deck, pega a Faimena pra mão e passa o turno. No turno, na end phase, você tem aqui o efeito do Albion, que vai setar o Fallen Virtuals do deck, e observa que a Eclésia ficou no campo, assim como o Frixo. Mas aí a gente vai poder jogar no turno do oponente com as diversas interações aqui. O Core é uma interação, por exemplo, embaralha um e compra um bicho. Pra eu fundir num Dracoteio, eu tenho que ter um bicho, mas é a coisa mais fácil do mundo. Se as minhas traps comprarem, eu já tô comprando um monstro, porque tem muito monstro no deck, tem tipo 10 spells, 30 monstros, é muito monstro. Beleza, então 100% que eu compro aqui. O Flame tá embaralhando só pra eu poder, né, simbolizar aqui, comprei outra. Devia ter embaralhado uma das traps, né, mas enfim, burro pra caralho. Efeito Faimena, e aí você pode fundir um da mão e um Frixo no campo, pode fazer um Altalion ou você pode fazer um Gula. Daí você vai trigar efeitos, o Frixo seta follow-up, essa Eclésia vira o Albaz, por exemplo, o Albaz preto, que eu posso usar ainda. Esse Albaz preto entra e descarta uma carta, e aí eu fundo pra fazer o Devorador chupando 2 monstros do oponente, ou você pode fazer um Mirror Jade, se ainda tem a Fallen Virtuals pra cá, pra interagir, então é muita interação que você tem. Mas, se a gente for jogar com o Albion branco também dá pra fazer, só que tem que ter jogada de Dracoteio do lado. A Luquias não é o One Card Play, tá? Normal Luquias, eu não pego ninguém que me faça jogar. Pegar a Faimena, tem que ter bicho do lado. Só que aqui eu vou fazer uma jogada de Dracoteio com a jogada de Albaz. Então, Normal Luquias, peguei aqui uma Faimena, e aí agora você joga com esse desgraçado desse Albaz e não passa pela Branded Fusion, que é muito importante. Então, entrou aqui o Albaz, só que agora eu não fico locado em fusão, fico locado em Synchro 8 e Fusão 8. Porque ele vai invocar o deck, a Eclésia. E isso é importante porque eu vou fundir pra poder sincrar pra poder fazer aqui a Eclésia Synchro, bane pra invocar a Cartésia do deck. E observa que até aqui eu não ativei spell que funde.
E por não ter ativado spell que funde, o meu deck fica muito, mas muito menos frágil pra tomar um Retaliate em si e perder o jogo, sabe? Isso é muito legal, porque eu tenho também acesso a Cartésia, que funde sem passar pelas spells. Muito importante que eu tenha isso aqui, tá? Você pode dar efeito da Cartésia aqui, ó, pra fundir a menina do campo, né? A Faimena da mão e a Luquias do campo pra lançar um Altalion. Triga Altalion, triga Luquias, triga Faimena, triga todo mundo. O Altalion pega de volta a Faimena, eu seto o Keto, eu seto o Haru. E agora... o meu jogo já tá andando, sabe? Beleza, o meu jogo já tá andando e se eu ativar uma spell agora, tipo um Cat, eu tomo um Retaliate em si. Mas já tenho um Cartésia no campo, já tenho um Faimena na mão, já tenho as cartas aqui pra poder jogar. Se for o caso, você pode setar Trap antes pra se proteger. Isso aqui na end, pego Fallen Virtuals, ou então eu pego pra mão e ativo pra matar o cara na end, sei lá. Então tem N questões que você pode fazer aqui, sem falar que essa mina volta na end também, né? Então eu já tô tendo, pelo menos, de interação mesmo, eu tenho, pelo menos, a Cartésia que pode fundir pra fazer um caos aqui, né, um caos no turno do oponente. Eu acho que isso faz caos? Não tem Light Dark, né? Isso aqui na end pega um... eu acho que dá pra fazer jogada, mano, o Under Retal aqui, mas enfim. Vamos lá, então eu ativei o Haru agora, fundindo Urgula, que eu peguei com o Keto, e dump Pan do deck pra fazer um Gulamel, por exemplo. Efeito Pan, efeito Gulamel, e aí você seta as cartas do deck, né? Como eu já tenho Faimena na mão, eu posso dar Urgula pra embaralhar e pegar a Pan do cemitério pra mão e deixar a Faimena aqui. Eu nem fiz efeito de Faimena nesse turno e, sinceramente, não é tão necessário. Eu vou pra end e na end você triga os efeitos. Triga o efeito do Albais, seta Fallen Virtuals, triga a Eclésia e volta ela pra mão. Triga a Eclésia Synchro e volta ela pro campo. No turno do oponente eu tenho Horn, eu tenho Flame, eu tenho Fallen Virtuals, interação via Spell Trap, eu tenho Cartésia fundindo, que eu posso fundir Light Dark pra lançar o Caos, eu tenho a Eclésia que pode se banir pra poder invocar um Albais do deck, esse Albais entra descartando uma carta, e aí eu tenho o Pan que eu vou fundir com a Pão, que eu posso fundir seja com a Cartésia, seja com Faimena, eu tenho o Gulamel pra fazer, então é coisa pra cacete, tá? Coisa pra cacete que você faz pra interagir, e isso é muito forte, bicho, muito forte, e eu achei interessante essa dinâmica nova que o deck de Branded dá, e tornou ele o deck mais representado. Branded é meta, mas com Dracoteio. O Branded Despia, não, que é o deck anterior que a gente viu usando essa engine de Lock, Puppet e tal, que é uma vertente mais ao Win Going First com menos tech second, né? Então é um deck que é menos sólido overall. Por mais que indo primeiro, obviamente, ele seja muito bom porque ele dá FTK, porque existe o Puppet. Mas esse deck é muito bom, porque a Engine Dracoteio é bom e do segundo, você tem muita camada de jogada, você perde menos pra Retaliate em si, e ainda é um deck que cabe muita Hand Trap, e por usar Hand Trap, você joga do segundo, não se fode pra full, não se fode tanto assim pra maxi, então é um deck muito maneiro. Mas lembrando, o contexto fez com que esse deck crescesse, mas sinceramente, eu acho que ele vai se consolidar, que a Engine de Branded é boa o suficiente pra segurar esse deck no topo do meta, e acho que não vai ter tantas movimentações que derrubem ele, né? Não sei, sinceramente não sei. Significa que, se isso for verdade e daqui pra frente esse deck for o mais popular do OCG, quando vem a lista de dezembro, eles vão mexer no Malice? Eu acho que vão. Eles vão mexer no Mitsurugi? Não, porque acabou de chegar. Eles vão mexer no Yuumi? Acho que vão mexer de novo no Yuumi. Eles vão mexer no Dracoteio? No Dracoteio eu acho que não, porque junto com o Branded talvez seja o deck que vai usar o Burst Protocol, que é a nova Main Collection, pra poder jogar. Se não, o que vai ser meta vai ser deck antigo, não vai ser deck de Burst Protocol, tá ligado? Então, o Burst Protocol, pra ser relevante, eu acho que é aqui a casa dele. Então, eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer. Tudo bem, mas e aí? E os outros decks? E o Yuumi? Bom, o Yuumi tá aqui como sendo o deck sólido no formato inteiro, desde o lançamento de Justice Hunters, que foi em meio de fevereiro ou foi meio de março, eu não lembro, de 2025 até o momento, o Yuumi tá no topo do formato do OCG, seja como protagonista ou seja dividindo formato com demais decks. A cara do Yuumi eu não preciso nem dizer de que tá aí, é a cara do Yuumi. Inclusive, aqui eles dizem, essa decklist é o exemplo, ó, de um torneio que rolou na China. O cara foi o quarto lugar no torneio de 673 pessoas que jogaram, tá? E ele acabou fazendo 11-1-1. Então é um resultado foda. Esse aqui de baixo jogou um torneio de 26 times, 78 participantes. Foi um dos campeões, né? Terminou em primeiro. Então, tá aqui o esboço da decklist, e aqui vocês podem ver uma parada que é legal, que é o uso de Fua. Por quê? Por causa, principalmente por causa do Malice, né? Então é a carta mais versátil, assim, pra ser focada em Malice do que o Lancer, que você não vai usar no main deck, óbvio. Mas o Meowth você pode usar. Pega um deck aqui e ali, mas o Malice, muito com certeza. Forbidden Crown é uma excelente carta em um mundo em que existe
muito Yuumi e muito Malice também, deck de Link, porque você nega o bicho do cara e ele fica trancado, ele não pode ser usado como Link material. Isso feito na Extra Monster Zone de um monstro que não aponta pra baixo é quebrado. Se o cara faz um Little Knight em um Malice, o Little Knight aponta pros lados, ele faz na Extra Monster Zone pra invocar alguém do próprio cemitério, você dá isso aqui no Little Knight, fudeu. Se você... O Yuumi aponta pra baixo, né? Então, beleza, dá pra jogar depois disso. Mas atrapalha muito quando são monstros que não tem seta, tipo um Kagari. O Kagari apontando pra cima, tomando Forbidden Crawl, fudeu. Ele não consegue mais fazer Link embaixo. E ele não vai poder usar o Kagari pra sincrar. Então, fica muito difícil. Forbidden Crawl é muito bom com esse tipo de deck, tá? E aí, eu queria mostrar pra vocês uma jogada que os caras colocaram aqui na própria Road of the King, né? Com o Tatsunoko sendo usado. Isso já foi usado em algum momento, Tatsunoko e Savage ainda existe, e o Cupido, mas uma jogada que eu achei particularmente interessante, eu vou mostrar pra vocês. Nessa jogadinha aqui de Yuumi, que todo mundo já tá careca de saber o que o Yuumi faz, mas só pra gente ver uma vibe meio OCG. Eu botei até o Maxi aqui pra mostrar que isso é um deck OCG, né? Então a gente vai jogar com o meu melhor amigo, o Gato Batata, normal do meu brother, o Gato Batata. Linka fora ele pra fazer o Gato Garra, efeito Garra, coloca o Minion, efeito Minion, revive o Batata, e os dois viram o Gato Busca. O Gato Busca vai dar efeito, ele pega o Marshmallow e ele pega também o Copo. Eu tenho que descartar pra fazer essa jogada, então por isso que o Maxi tá na minha mão. Fiz special do Copo, efeito Copo, Busca, pegou aqui um Surprise, e aí você baixa o Marshmallow, porque eu só controlo o Light Beast, né? Junta os dois aqui no campo pra lançar um Sansara, beleza. Lança o Sansara, junta os dois ali no campo e lança uma Camilha. E a Camilha é importante, pode ser um Gravity Controller que você passa, mas a Camilha, ela é importante porque é um Link no cemitério que não seja o Garra. Lembrando que no OCG o Garra tá a 2, tá? O Gato Garra de Yuumi tá a 2, então é um recurso valioso de você gerir. A Camilha é um Sky Striker que chega pra gente na Legendary Box lá de março, mas ela é uma carta que é feita com 2 monstros de efeito genérico. Então transforma 2 effects de monstro genérico em Sky Striker. E aí ela entra e dá um efeito que, se você tem 3 ou menos spells no cemitério, você joga um Sky Striker card do deck pro cemitério. E aí você, além disso, ela tem um segundo efeito, ó, que se ela é mandada pro cemitério, você, então, indo segundo, eu uso ela como potencial board breaker, tá? Eu posso escolher um monstro que o oponente controla, eu faço o sumo da Camilha no qualquer campo, e se fizer eu mando o monstro pro cemitério, no campo dele, desculpa. Então a Camilha, se eu linko a Camilha aqui, ela dá efeito, mira o monstro do oponente, você dá send no monstro do oponente e dá a Camilha pro lado de lá. Isso é bom, porque por mais que a Camilha seja o link do que você dá pro oponente, mas você faz uma disrupção, sabe? Então é uma carta interessante. Mas aqui a Camilha entra e ela joga uma carta Sky. Eu vou jogar o Hornet Drones. Você linka fora a Camilha, vira o Kagari pega de volta o Hornet Drones. Você ativa o Drones, cria um token é nível 1. No cemitério, o Sansara dá efeito, volta embaralhando o copo, o Synchro Copo, e você faz aqui então um Arclight. Fazendo o Arclight, você dá o Surprise no Marshmallow, Marshmallow recicla o Surprise, junta 2 ali em cima pra fazer o Gato Reborn, Gato Reborn invoca 2, junta um deles pra poder fazer aqui o Gato Link, o Gato Garra, seta Surprise e passa o turno. Isso aqui parece muito um turno de TCG até aqui, por mais que o descarte tenha sido o Maxi. Mas aí é que mora a diferença, ó, você pode abusar desse desgraçado, tá? Qualquer coisa que o oponente faça, tag out do Gato Reborn. E aí você vai invocar Copo e você vai invocar um Garra. O Copo é importante que ele dê efeito, o Garra também vai trocar o campo pelo Acro aqui. E aí o Copo, ele vai buscar o Pirulito. Por que isso é importante? Porque agora a gente vai fazer o primeiro Synchro. Paga 100, sincra 2 amiguinhos, e faz aqui o Gato Reborn. O Acroqui triga, mata uma carta do oponente, e o Gato Reborn também vai dar efeito, invoca 2, Efeito do Batata, se quiser matar uma carta do oponente agora com Batata, pode. Se quiser guardar pra depois, pode também. Mas enfim, aqui você vai dar efeito do... Esse gato aqui de cima é maldito, ele vai dar efeito um monte de vez. Ele dá efeito aqui a primeira vez, e você... Syncra no Tatsunoko. O Tatsunoko, ele funciona tipo um Killer Tani. Ele diz que se você vai fazer um Synchro usando esse bicho, você pode usar um monstro na mão como outro material, tá? O Tatsunoko é um Tanner 3. Então eu vou dar efeito do meu Gato Garra, de novo, pra fazer mais um Synchro. Eu vou usar o Tatsunoko e eu posso usar o outro da mão. Por isso que o Copo pega o Pirulito aqui na mão. Então, Tanner 3 no campo com nível 1 na mão, eu junto pra fazer um Cupido. Efeito Cupido aumenta o nível dele por 3, que é o nível do Tanner que eu usei, né? Ela fica nível 7. Efeito Garra me deixa fazer de novo mais um Synchro, e aí eu vou sincrar o Cupido 7, Tanner 7, com o nível 1 e vou fazer um Bow Reload Savage. O Savage dá efeito e equipa a Camilha. Lembrando, isso é turno do oponente. Então eu tenho um Omni Negate aqui no meu turno do oponente e eu já tinha outro que é o Arclight. E o Arclight sendo Floodgate, comendo as cartas da mão do amigo, né? Então eu tenho isso aí. O Cupido ainda dá efeito e pega o Marshmallow pra minha mão, tá? O Cupido sincrado pega o Marshmallow de follow-up. E eu posso de novo dar efeito do Garra, dessa vez usando ele mesmo como outro bicho pra fazer o Gato
o gato batata, né? Esse Synchro aí, o gato Book. Ainda tem o Surprise, ainda tem o Arclight, e isso é o que você consegue fazer, o que é completamente absurdo. É claro, tem todas as cartas que segura, tem Meows que você usa em meta focado em Malice e Yumi e Mitsurugi, você tem Maxis que você toma que corta a tua jogada, mas é uma forma de você fazer um turno muito mais forte, tá? De resto, o Malice nada muda aqui com relação ao uso, dá pra você ver que a Konami não deu lista no Malice até agora. Droga, tenho que trocar essa tela, né? Dá pra ver que você viu que a Konami não deu lista no Malice até agora. Pois é, eles gostam. E aqui embaixo tem o Mitsurugi, que é o Mitsurugi, né? Mas enfim, mano, é isso aí. Finalmente temos uma mudança com coisas que eu acho que deveriam estar no meta. O Malice, pra mim, não é um deck que deveria estar no meta. Pô, tem por quê? Qual o problema, cara? O Malice é um deck que passou o momento dele jogar. Desde o momento o Malice está jogando o lançamento dele. E é um deck que, sim, precisa tomar lista. Porque ele é o tipo de deck que... pode ser que ele deixe de ser usado em um momento por power creep ou desencaixe de jogo, que foi o que aconteceu nos Justice Hunters. Mas pelo fato de ele não tomar lista, no primeiro vacilo ele volta. Eu tenho certeza, quer dizer, eu não tenho certeza, mas eu acho que o objetivo da Konami não era que o Malice voltasse a ser meta agora. E ainda bem que as conjecturas do formato fizeram outro deck ser o topo do competitivo. Pô, mas o Dracoteu também é um deck que já foi meta, tudo bem, mas o Dracoteu é um deck dessa temporada. O Malice já teve a temporada dele. O companheiro dele, que é o Ryzel, já se fudeu e já não joga mais. O Malice tomou um hit. Um hit, irmão. É absurdo, sabe? Um hit que ele tomou, só o rato indo a um. É inacreditável. Então é por isso que eu acho que o Malice é um deck que ele deveria sair. Acho que a Hanson ser banida no ACG, no Master Duel, vai fazer ela ser banida aqui e o Malice vai acabar saindo. É um deck muito atípico, mano, que não desvia muito de hand trap e tal, e dependendo da lista, ele sempre volta, se o formato estiver focado em draw, em coisas que o Malice não toma, sabe? Então é um deck muito peculiar pra poder se manter por tanto tempo no jogo. Acho que tá na hora de fazer a gente alinhar de novo as estrelas pra que a gente tenha cartas que pega meio que todo mundo. E o deck que conseguir furar essa bolha seja o deck de metacall específico, sabe? E que não seja o Malice, que é um deck que não é de metacall específico full, do jeito que tá no ACG. Ele é um deck que define formato. Enfim, é basicamente isso. Branded protagonista e Albais protagonista. Valeu, falou e até mais. Tchau.